Então vamos lá. Mãe também pode ser obrigada a pagar a pensão? Sim. É verdade que pensão é sempre 30% do salário? Não, eu já aprendi. Só pode pedir pensão depois da separação? Sim. Só depois de uma separação? Sim, porque se mora junto não faz sentido. Era isso que eu ia perguntar aqui também. O filho pode pedir pensão mesmo morando com os dois pais? Não. Não. A pensão acaba se o pai não tiver condições financeiras? Não. E aí, um pai desempregado, como é que fica, Bruno? Um pai desempregado, tá bom? Ele vai ter que comprovar judicialmente que ele não tem condições, tá? Mas ainda assim vai ser fixado em cima do salário mínimo, tá? Geralmente, quando a gente entra com ação de pensão alimentícia, a gente pede que já seja fixado em caso de desemprego. Que todo advogado tem que se atentar a isso, fixar em caso de desemprego. Então, geralmente, o magistrado ele já deixa fixado ali o percentual em caso de desemprego, tá? E caso aquele pai não tenha condições nenhuma de pagar, aí sim a gente já começa a ver a possibilidade dos alimentos serem pagos pelos avós. A pessoa que recebe pensão precisa prestar contas? Se for solicitado, sim. É possível renunciar à pensão alimentícia? Sim. Sim, a pessoa, tipo, Na não ação quero. de exoneração, do mesmo jeito que o pai ele pode parar, né, de pagar, ele pode chegar com ação de exoneração, o filho pode também entrar com ação informando que não precisa mais receber aquela Que pensão. tá bem, né? Existe pensão alimentícia em casos de união estável? Sim. Sim. Como a pensão é tratada em caso de guarda alternada? Então, existem tipos de guarda, né, unilateral, alternada, compartilhada. Tá? Nesses vieses, a pensão alimentícia ela vai ser paga do mesmo jeito. Tá? O que é que vai diferenciar? Quando a criança estiver na casa do outro genitor, as despesas da criança ficam a cargo do genitor, tá certo? Mas o valor da pensão alimentícia ali, ele não vai ser alterado por conta disso. Aqui, como é feito o pedido de pensão alimentícia na justiça para quem não tem dinheiro para pagar um advogado? Defensoria Pública. Quanto tempo demora o processo? Cerca de uns 2 anos. Isso tudo. O que acontece se a pensão não for paga? A execução. Cumprimento ali da prestação do dever alimentar. Exigir judicialmente que aquela pensão atrasada seja paga com juros e correção monetária. A prisão civil por pensão ainda existe? Sim. É possível cobrar pensão retroativa? Se for uma pensão fixada judicialmente ou através de um acordo que virou um título executivo, sim. Pode haver acordo extrajudicial de pensão e ele tem valor legal? Sim, justamente o que a gente estava conversando, esse acordo, ele vira um título executivo extrajudicial, mas ele precisa ali da concordância das partes, que seja assistido e assinado por um advogado, pelos advogados, na verdade, ou pela Defensoria Pública, a depender de quem estiver acompanhando, seja apreciado ali pelo promotor de justiça, o Ministério Público, e homologado por um juiz. Quando é possível pedir revisão de pensão? Quando você, que é genitor, não tem mais condições de arcar com aquele valor que está sendo pago, ou você, que é genitora, está percebendo que a criança precisa de um valor a maior e esse valor realmente não está dando para suprir. Quem fiscaliza o uso da pensão? Existe fiscalização? Veja, não é uma fiscalização. Quem fiscaliza toda a ação é o Ministério Público, tá certo? Ele é ali o fiscal da lei, inclusive é o nome que é dado. Mas, no processo, a gente geralmente junta comprovantes. Quando a pensão é paga, se for exigido pela parte contrária, a gente coloca ali os comprovantes de pagamento. Mas é sempre através de comprovantes. É possível pagar a pensão por meio de depósito em conta? Sim. Existe um valor mínimo ou máximo fixado por a lei? Eu creio que até hoje o mínimo que eu vi foi 10%. E o máximo pelo menos de um cliente meu, 56% do salário mínimo. Jura? Nossa. Aí também é pesado, hein? O que está incluso na pensão alimentícia? Além dos alimentos em si, saúde, educação, lazer, vestimenta e tudo aquilo que for necessário para a subsistência e o melhor interesse daquela criança. Se o filho morar com o pai ou a mãe, né, mas passar férias com o outro, há alteração na pensão? Não. A pensão é obrigatória mesmo que o pai nunca tenha reconhecido o filho? Então, a gente já toca num ponto aí mais específico, né? A pensão, ela vai ser paga, ali, se não houver o reconhecimento,
Primeiramente, a gente entra com a ação de reconhecimento de paternidade e naquela ação de reconhecimento a gente já pede os alimentos provisórios, tá? Esses alimentos, eles podem ser pagos, sim, até o momento do resultado do exame. O resultado sendo negativo, ali cessa a pensão, o resultado sendo positivo, continua. Inclusive, ela pode ser paga também para a gestante em forma de alimentos gravídicos. A gente falou em tantos pontos aqui e acabou nem falando sobre esse. Por mais que o genitor, o suposto genitor, diga, o filho não é meu, tá? Mas se ela entrar com ação e ela comprovar que teve um relacionamento com ele, ela consegue ali aquela pensão por toda a gestação. E aí depois faz o DNA, isso? Isso, no mesmo processo, existe ali um processo de reconhecimento de paternidade, é feito o teste de DNA e é colocado nos autos. E se for negativo, ela tem que pagar de volta o que foi pago? Ele pode fazer um pedido de dano moral para ela. Até que idade o filho tem direito a receber pensão? 24 estudando, 18 se não tiver mais nenhuma comprovação. Quando o filho maior de idade ainda pode receber pensão, você acabou de falar. E se o filho maior estiver trabalhando? E estiver estudando ainda e trabalhando, ele pode comprovar. O pai pode pedir exoneração e aí o filho vai ter que rebater, né, contestar ali o pedido dele judicialmente, dizendo que realmente precisa e informar qual é a renda. Vai ficar a cargo do magistrado. É possível o filho entrar com ação para pedir que a pensão venha diretamente para ele? Após os 18 anos, sim. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O pagamento da escola e plano de saúde pode substituir a pensão? Então, existem alimentos que são determinados de seguinte forma. Pensão alimentícia in natura e in pecúnia. In natura é aquilo ali que a gente paga por fora, tá? Pode ser uma feira que eu levo para casa do meu filho, pode ser um pagamento de plano de saúde, de escola ou de qualquer outra terapia, tá? E em pecúnia é aquele valor que é depositado ou transferido para a conta da genitora ou da criança ou adolescente. Então, assim, pode ser solicitado, mas vai ficar a cargo do magistrado aceitar ou não aquele pagamento. A pensão pode ser paga em bens ou serviços? Não. O que fazer se o pai some e não paga mais nada? Executa. Acha o cabra em algum lugar, acha no meio do mato, puxa pela orelha. Isso aqui você respondeu, mas vale perguntar novamente. Avós podem ser obrigados a pagar pensão? Sim. Quem paga a pensão em caso de falecimento do responsável? Avós, irmãos, né? Avós. O valor da pensão pode ser descontado direto do salário? Sim, é o que a gente mais pede, inclusive, porque é o mais correto, né? É o que a gente sabe que vai entrar. Como fica a pensão em caso de pais autônomos ou MEIs? Vai haver uma busca ali de qual é a renda real daquela pessoa, utilizando tanto teoria da aparência quanto outros meios de comprovação. E aí, quando ele comprova inicialmente, quando a gente faz o pedido, inicialmente não se sabe qual é a renda, fixa-se no salário mínimo, tá? Se a gente tiver uma noção de quanto é a renda daquela pessoa, por exemplo, um motorista de Uber que na audiência de instrução ali com o magistrado, ele comprovou que retirava R$3.000 por mês ali de proventos. Então, a pensão dele, por mais que fosse autônomo, ficou fixada nos R$3.000. Se o pai tiver outros filhos, a pensão é dividida? Não, a pensão ela é paga para cada filho separadamente, tá? Independente, ele poderia ter 10 filhos. Tá? Fez, né? Tem que pagar. Mas ele pode utilizar se que tem outros filhos e que o seu rendimento não dá para pagar um valor a maior, mas não é dividida para os filhos.